Hoje no programa a gente está falando sobre medicina, a questão se o espiritismo pode auxiliar, também sobre cirurgias espirituais. E nós vamos conversar agora com a Leida Oliveira, ela que é colaboradora do grupo de Congonhas e assessorou durante muito tempo o trabalho do médium mineiro José Arigó. Bom dia, Leida, seja bem-vinda aqui ao Manhã Boa Nova, tudo bom? Bom dia, tudo bem? Bom dia a todos os ouvintes, bom dia para todos. Você está aí com o livro Cirurgias Espirituais de José Arigó pela AME, Minas Gerais. Como foi trabalhar aí essa experiência com o Arigó? Foi uma experiência maravilhosa, né? Porque foi um aprendizado durante muitos anos junto com ele, né? Eu comecei bem pequena, ainda era criança quando eu comecei a ajudar Arigó. Na verdade, eu iniciei meu trabalho com ele, eu tinha 10 anos de idade. E aí fui até os 23 anos, que foi quando ele desencarnou, né? Eu estava com 23 anos. Então foi uma escola para mim, aquele trabalho junto com o médium Arigó, né? E a ideia do livro surgiu como? Surgiu porque eu achei assim que ninguém mais falava sobre o Arigó. Ele foi esquecido, né? Porque foi um médium muito famoso no mundo inteiro. Para vocês terem ideia, ele atendeu cerca de 12 milhões de pessoas no mundo inteiro. Nenhum médico, com nenhum médico aconteceu isso, de ter uma clientela tão grande, né? Então eu não poderia deixar que essa história ficasse perdida nas páginas da vida. Então eu resolvi escrever para contar a verdadeira história dele, porque existem vários livros escritos sobre ele, mais ou menos cerca de 13 a 15 livros. Mas nem tudo foi dito, né? E eu, como participante ativa do trabalho dele, eu tenho muitas histórias que nunca foram reveladas, eu não poderia deixar perder isso, então eu resolvi escrever. E o doutor Andrei Moreira, que é presidente da Associação Médico Espírita de Belo Horizonte, ele viu o primeiro livro, o título é Arigó, o 13º Profeta. E ele gostou muito, e aí ele falou assim: Leida, nós vamos fazer o segundo livro seu. Eu já tinha esgotado a primeira edição desse livro, ele falou para mim: nós vamos fazer o segundo livro seu. E aí ele resolveu editar o livro, então agora ficou um livro mais completo, se chama Cirurgias Espirituais de José Arigó, e tem 510 páginas. E tem bastante ilustração, tem QR Code, né, que foi o primeiro livro com QR Code. As pessoas acessam esse código e podem assistir filmes de cirurgia, músicas, várias coisas. Ficou muito moderno o livro. Ficou muito bom, muito bem feito. E ele já está à venda aí em todo o Brasil? Em todo o Brasil. Eu tenho feito palestras no Brasil inteiro, palestras em vários países. E ele já está indo já estava quase na 4ª edição já. Leida, como é que você analisa aí a mediunidade de cura? Porque me parece que todo médium que trabalha ou tem esta faculdade, ele acaba sofrendo muito, e até algumas pessoas dizem, né? Geralmente esse tipo de médium tem até um final trágico. Como é que você analisa isso? Não é uma mediunidade fácil de ser exercida, né? Porque é muito sofrimento, principalmente no caso do Arigó. A partir do momento que ele começou a fazer o trabalho dele, ele não teve mais sossego, né? Porque ele não tinha uma vida normal que nem nós temos. Ele vivia totalmente em função das pessoas doentes, né? Então não é fácil, a pessoa tem que ter uma dedicação muito grande, né? E aí se abster de muitas coisas. Eu analiso assim, como eu acho que é uma mediunidade muito difícil de ser exercida, por esse motivo, né? Porque eles não têm mais vida própria. Entendo. Você tem informações do Arigó no mundo espiritual? Existe alguma informação a respeito disso? Eu tenho informações através de uma médium no centro que eu frequento, né? O mentor que fala através dela. Ele me traz informações. Eu sei que Arigó e Dr. Fritz continuam fazendo trabalho de cura no plano espiritual. E aí, principalmente depois do livro, muitas pessoas que leem o livro, elas, é claro que entram em sintonia com eles na hora que estão lendo o livro, né? Então as pessoas pedem ajuda e com certeza, né, eles continuam no trabalho de cura no plano espiritual. E as pessoas que têm fé pedem ajuda e com certeza, se tem merecimento, são atendidas, né? Nós temos aqui na bancada do programa o Edson Figueiredo de Abreu, que é presidente do Grupo Espírita Manuel Bento aqui de São Paulo, e tem uma pergunta para você, Leida.
Ô Leida, tudo bem? Bom dia. Bom dia. Eu vi no seu comentário que você disse que começou a trabalhar com Arigó com 10 anos. Isso. Explica para nós como é que foi isso, uma menina de 10 anos envolvida com médium de cura. Pois é, o meu pai, que se chamava José Nilo de Oliveira, ele mudou-se para Congonhas e conheceu Arigó, tornou-se amigo dele. E meu pai já era espírita antes de vir para Congonhas. E Arigó era católico, a família inteira católica. Aliás, na cidade de Congonhas, a cidade era muito pequena na época, era menor ainda, né? Ainda continuou sendo pequena, mas na época era menor. E não tinha um espírita na cidade, ninguém sabia o que era espiritismo. E Arigó, desde muito cedo, começou a ter as visões, né? Ele era criança, ele trabalhava na fazenda do pai, o pai era um rico fazendeiro, e ele recolhia animais no pasto, ele tinha as visões, ele tinha muito medo, e ninguém sabia explicar para ele o que era aquilo. E ele chegou a tomar várias surras do pai, porque o pai dizia que ele estava mentindo. E o tempo foi passando, um dia ele estava no paiol, ele estava no paiol debulhando o milho e encontrou uma cruz, um crucifixo que brilhava muito. Ele, não encontrando o dono desse crucifixo, ele guardou consigo, sem jamais imaginar que ele ia começar um grande trabalho de cura. Mas acontece o seguinte, eu quis falar do meu pai por isso. Meu pai veio para Congonhas e ele se aposentou, né, na cidade de Nova Lima, que ele era funcionário da mina do Morro Velho, que teve um problema de tuberculose. E chegando em Congonhas, ele ficou amigo do Arigó e o Arigó falava para ele todas as coisas que ele sentia. E meu pai, aí de repente ele começou a curar as pessoas, né? E meu pai ficou junto com o Arigó desde o primeiro dia. E como meu pai já era aposentado pelo problema que ele teve de tuberculose, ele ficava o dia inteiro na casa do Arigó e eu ia todos os dias levar o almoço para o meu pai, levava marmita para o meu pai na hora do almoço. E eu chegava lá naquele tempo, no começo ele atendia na sua casa, não tinha o centro ainda, né? O Centro Jesus Nazareno. Então eu ficava vendo todo aquele trabalho, aqueles paralíticos levantando das cadeiras de rodas, os cegos enxergando, os mudos falando, surdos ouvindo. Eu ficava empolgada com aquele trabalho, eu não queria sair dali, eu queria ficar ali. Aí o doutor Fritz me disse assim, minha pitucha, ele me chamava de pitucha, minha pitucha, o dia que você fizer 10 anos de idade, eu deixo você começar. Então, quando foi no dia 31 de outubro, eu estava fazendo 10 anos, eu falei para ele, aí fui toda feliz para a casa dele, falei, e agora, eu posso começar? Aí ele me disse, você vai começar por essas cartas. Me deu assim, ele recebia diariamente do mundo inteiro, centenas e centenas de cartas. Ele me deu 2 sacolas, 2 sacos grandes de cartas e falou, comece por essas cartas. Você vai abrir essas cartas, fazer uma relação com o nome das pessoas, idade. E aí era isso que eu fazia aquela relação enorme. Depois do atendimento eu ia editando o nome das pessoas para o Dr. Fritz, ele ia prescrevendo as receitas, e em seguida essas receitas eram datilografadas e eu as colocava no correio, porque os envelopes já vinham, as pessoas já mandavam os envelopes para respostas e os envelopes já selados. Legal, então eu colocava as receitas nos envelopes e eu colocava no correio. E assim eu fazia, todos os dias eu fazia isso. Então eu comecei pelas cartas. Depois, um pouquinho mais para frente, eu já comecei direto, aí já era no centro, né? Eu já comecei direto ir para o centro. Aí eu fazia várias coisas, né? Eu ajudava na fila, organizar a fila, marcar o nome das pessoas, que todas as pessoas tiveram os nomes registrados nos trabalho, cadernos. Né, cadernos bem grossos, nome e endereço. Então eu comecei assim. Que bacana. Leida, quero agradecer sua participação. Quando você estiver aqui por São Paulo, vem aqui no nosso estúdio participar do Manhã Boa Nova e contar mais dessa sua experiência com o médium José Arigó. E fica aqui a dica de livros, né, para você, os nossos amigos e amigas aqui do Manhã Boa Nova, consultarem o livro Cirurgias Espirituais de José Arigó, da Leida Oliveira, lançado aí pela Associação Médico Espírita de Minas Gerais. Obrigado, viu, Leida? E tudo de bom. Obrigado. E hoje é aniversário dele. Hoje na cidade está comemorando o aniversário dele. Seria Olha aniversário só. dele, Ele nasceu no dia do médico. Que legal, não sabia disso. Um abração. Tá, muito obrigado. Outro abraço para você, viu? Obrigada. Tchau. O Arigó, que foi uma figura aí muito conhecida, também controvertida, né? Deve ter sido muito perseguido por toda essa situação, né? Milhões de pessoas foram
atendidas. Como é que vocês analisam aí médiums como o Arigó? E se vocês têm conhecimento, o Edson disse aqui do Paulo Neto, de outros médiums. Eu tenho uma aula, Cláudio, que é a história do espiritismo no Brasil, que eu pego desde o começo, tá? E a gente vai vindo do começo para a atualidade, né? E você não pode deixar de falar do Zé Arigó, entendeu? Porque ele foi, nem ela falou, ele atendeu 12 milhões, eu fiquei impressionado com o número de atendimentos, né? De gente do mundo inteiro. Então, ele fazia operações, Cláudio, que era de assustar, tá? Não sei se quem já teve a oportunidade de ver, pegava lá uma faca, antigos, né? Ele pegava a faca sem esterilizar e punha no olho das pessoas, depois tirava o câncer. Era um negócio assim que chamava atenção mesmo. O Fritz, né, gosta disso. Então, chamava muito atenção, tá certo? E contribuiu de alguma forma para a divulgação do inusitado, né? Não para a doutrina espírita em si. Até porque ele não era espírita. Então, ela mesma falou que ele era católico, né? Contribuiu para essa divulgação da existência de algo inusitado, de algo além. Do fenômeno. E tal. Então, isso chamou atenção, como no início lá do Kardec, as mesas girantes chamaram atenção, tá certo? Mas como eu já falei aqui no programa anteriormente, o objetivo, por exemplo, do médium de cura é essa de chamar atenção, é de ajudar algumas pessoas, naturalmente, mas que as pessoas não fiquem afetas a esse tipo de atividade só, entende? O grande objetivo é falar, escuta, existe algo além, meu filho. Que não cria uma dependência. Que não cria essa dependência, entendeu? Então não tenho dúvida que o trabalho dele, de outros que eu conheço, né, são trabalhos que realmente acontecem, a cura em si. Porém, como ela mesma falou, a vida dessas pessoas não é fácil, viu, Cláudio? Imagina. Não é fácil não, porque quando elas se colocam numa situação dessa, a busca, a procura por eles é um negócio assim absurdo. A pessoa deixa de ter vida própria, tá? Imagina. Nós tivemos aqui, né, Cláudio, no programa, acho que um chamava Liberato e o outro, eu esqueci até o nome, que me perdoe se estiver ouvindo, falando sobre o João de Deus, né? Que é um médium que está muito realmente na moda agora, né? Em evidência. Aqui em Guarulhos sempre sai caravanas, né? Para Goiás lá, né? Para o João de Deus. E a gente tem ouvido alguns relatos realmente de cura. E ele também não se diz espírita, ele também é católico, Ele é católico também. Eu não sei se ainda continua católico ou se simplesmente tem a fé dele, mas ele não se diz espírita. E eu acho isso muito bonito da parte desses médiums, porque eles se mantêm na fé e fortes na fé deles, sabendo que tem uma capacidade mediúnica que o coloca em situação diferenciada. Então, isso demonstra que a mediunidade não é dos espíritos. A Exatamente. mediunidade é algo que é do ser humano. Não é exclusivo. Não é exclusividade do espiritismo, entendeu? A mediunidade está presente na humanidade desde que a humanidade existe. Porque a saúde é uma necessidade do ser humano. Então você vê grandes espíritas como Caibar Schutel, que era farmacêutico, estava sempre ligado a isso, a doação de remédios, né? Nesses processos dos doentes da cidade, lá de Matão, o Eurípides Barçanufo e tantos outros, né? Que o Eurípides também, né? Participou de vários processos de cura, né? Tinha essa mediunidade. Então a gente vê realmente ao longo da história do desdobrava, né? Tem relatos dos alunos que falavam, o professor já foi, que ele dava aquela parada em sala de aula. É uma história incrível, né? Então realmente na história do espiritismo, né, Edson, como você está dizendo, a gente vê muitos relatos. Né? E na história, a gente estava falando da questão da mediunidade ser do ser humano e não. Na história dos santos da Igreja Católica, Cláudio, há inúmeros relatos. Porque eles viraram santos justamente porque faziam curas, faziam esses processos de... Não tem nada a ver com o espiritismo, tem a ver com essa realidade que existe, do despertar do ser humano para essa realidade, que olha, você é mais do que um corpo, meu filho. Jesus fazia curas, né? Então, qual é o legado que o espiritismo deixa? A explicação, o ensinamento e o esclarecimento. Então você vai explicar para a Flora da Vila Nova Cachoeirinha. Ela pergunta, para receber a cura é preciso fé ou mérito? No caso de um karma que dizem que a pessoa tem que passar por aquilo, vai receber cura também? Quando dizem que a pessoa precisa passar por aquilo, não recebe a cura também? E se receber, não seria contrário
as leis divinas? Olha que Ótima vários pergunta. questionamentos, né? Excelente Daria um pergunta. workshop. Eu vou tentar responder em quantos minutos? Tem 5 Até o minutos. fim do Caramba! programa. É o seguinte, tudo isso que você falou tem a sua razão. Nós precisamos colocar algumas coisas em ordem. Fé, se não tiver fé, a gente não consegue absolutamente nada. Tua fé te curou. Tua fé Segundo te curou, falava Jesus, né? segundo Jesus nos Então, para ensinou. receber a cura, tem que ter fé. Primeira coisa. Não necessariamente, mas ela, quando você tem o desejo, é imprescindível. E o mérito? O mérito, ele vai vir junto com a necessidade do aprendizado. Todo mundo tem mérito. Só que uns mais tarde, outros mais cedo, outros talvez só noutra encarnação, porque não conquistou o entendimento e a lição que precisava passar com relação à situação daquele momento. Então, são todos as nossas dificuldades, as nossas limitações, são ensinamentos para algo para nós, não é para o outro. Nós não sofremos para o outro, pelo outro, por outro. Nós sofremos por nós, para nós. Esse é o primeiro ponto. Então, o merecimento, quem vai fazer rolar É a somos própria nós. pessoa. Então, é assim, a gente tem uma frase muito repetida que é fé com força... Não, fé... Como é que é? Foco, força Tá mal e a fé. Kátia hoje. Hoje eu tô. É que eu assisti o jogo do Corinthians. Foi pouco café. Foco, força e fé. Eu costumo trocar um pouquinho. Eu ponho primeiro força. Porque o que é a força para o espiritismo? É a vontade. E a vontade na cura é o ponto crucial, necessário, principal. Se você não tiver vontade, nada, você pode ter merecimento, pode ter o melhor médium de cura, não vai É acontecer. isso mesmo. Você pode ter a fé vontade. também tá ligado, desculpa que eu te interromper, mas a fé não é só aquela fé religiosa. Acredito que Deus vai me curar. Não, é a a fé fé na ativa. cura. É a fé que eu posso ser curada dessa doença. Eu posso obter a cura. Essa é a fé. É você acreditar na cura. É a fé de que a cura é possível. Exatamente. E não a fé terceirizada. Ah, Deus vai me curar. Exatamente. Né? É ação, Desenvolvimento não... interno desse Interno. talento. Então, veja, essa energia interna. Nós temos a interior, força né? primeiro, que é a vontade, que está lá no livro dos médiuns, capítulo, se não me engano, 9, médiuns curadores. É imprescindível. Aí vem a força. Né? Essa é a força. O foco. Se você não manter o foco no que você quer, você não conquista nada na vida. Você pode ter fé, você pode ter força, mas se você não tiver foco e objetivo, manutenção nisso, não há médium que vá te curar. Exato. Pode ter o merecimento que for, pode ter a força que for, mas se não tiver foco, objetivo e entendimento, isso é o foco para o espiritismo, é o entendimento e manutenção no desejo. Você tem a vontade e tem que manter essa vontade ativa, através do trabalho, através do entendimento, do esclarecimento. E aí entra a fé na sequência. Eu tenho tudo isso, eu reúno essas duas coisas, a força e o foco. E a minha fé ativa, como você bem descreveu, vai fazer acontecer essa cura. É o pedir e obtereis, né? Exatamente. Bater e interessante. abster-vos-á, né? Agora, eu queria fazer uma observação, Cláudio, com relação ao karma. que Ah, ela então, fala eu ia aí. te perguntar isso. Existe karma na doutrina Então, espírita? A gente tem 50 segundos aí. É raro. Uou. Palavra karma não existe na doutrina espírita, tá? Isso aí é um termo que é usado pelos espíritas de forma incorreta. Extraíram Veio lá de outras importado religiões. Porque o dos karma, da forma orientais, como é né? apresentado aí, leva as pessoas à inanição, entende? Ah, eu não vou mexer com isso porque é um karma mesmo. Quando, na verdade, o objetivo da palavra karma é ação e reação lá do sânscrito, né? Que é a língua original aí, de onde surge essa palavra. É para você se mexer, não para ficar acomodado, entendeu? Então não existe essa coisa. O que eu tiver que passar, tem que passar. Não, mais ou menos. As coisas são mais ou menos escritas, mas é com o objetivo de você transpô-la, e não para que elas te impeçam. Baixar a cabeça e... Não, que é isso. Pelo contrário, é para você lutar, para você batalhar para mudar, entendeu? Senão você ficava lá no plano espiritual, Senão não há reencarnado. aprendizado. É. Então, Então não o reencarna. karma não é uma lei divina. Não. É uma coisa criada pelo homem. É. É isso aí. Você E tem o espírita ainda usa de forma responsabilidade, incorreta.
Porque é tudo só coisa ruim. O karma verdade. são coisas positivas também. Você não vai falar para uma pessoa que está bem sucedida, fala, nossa, que karma que essa pessoa tem. Olha como ela é bem sucedida. Entendeu? Mas aí é Dharma. Então, Vamos continuar a discutir esse assunto e essa relação com a cura e também com a medicina. Vamos para o intervalo, daqui a pouquinho a gente retorna.